As 13 palavras esquecidas do anjo da guarda que nunca te ensinaram na igreja. Você cresceu ouvindo sobre os anjos, que eles nos protegem, que são mensageiros de Deus, que cada um de nós tem um anjo da guarda designado desde o nascimento. Mas o que ninguém nunca te contou, nem nas aulas de catequese, nem nos sermões de domingo, é que esses seres celestiais têm uma linguagem própria, um modo sagrado de se comunicar com a nossa alma. E dentro dessa linguagem, existem palavras espirituais tão profundas, tão poderosas, que foram esquecidas com o tempo. Você já sentiu que há mensagens que vêm até você, mas não sabe interpretá-las? Já teve aquela sensação estranha, como se algo estivesse querendo te alertar, te lembrar de quem você é? Essa inquietação, esse chamado silencioso, pode ser o seu anjo da guarda tentando dizer algo que ninguém jamais traduziu para você. Por séculos, o conhecimento espiritual sobre os anjos foi sendo simplificado. Muitas dessas palavras espirituais, códigos celestes que os anjos usam para curar, orientar, advertir e fortalecer, foram silenciadas, apagadas dos altares, deixadas de lado nas homilias, não por maldade, mas por medo, porque essas palavras não se encaixam em rituais prontos. Elas não cabem nas doutrinas rígidas. Elas exigem fé viva, coração sensível, espírito desperto. Neste vídeo, você vai conhecer 13 dessas palavras espirituais. Palavras que não estão em livros didáticos, mas vibram no invisível. Palavras que o seu anjo da guarda sussurra nos momentos em que ninguém te vê chorar. Palavras que, uma vez compreendidas, despertam algo adormecido dentro de você. Mas atenção, isso não é uma lista para decorar. É uma revelação para absorver com a alma. Cada uma dessas palavras traz uma chave, uma abertura, uma frequência espiritual capaz de restaurar sua conexão com o divino, sua proteção com o sagrado e sua sensibilidade com o mundo espiritual. Você está prestes a recuperar uma parte de você que foi esquecida. Um saber ancestral, silencioso, mas que está sendo restaurado agora, neste exato momento, porque sua alma pediu. Porque o céu ouviu, e porque o seu anjo da guarda nunca desistiu de te lembrar quem você realmente é. Silêncio. Existe um momento em que tudo ao nosso redor parece gritar. Gritam os problemas, grita a rotina, gritam as vozes do medo, da cobrança, da comparação. E em meio a esse caos, o silêncio parece ser apenas ausência. Mas para o seu anjo da guarda, o silêncio é uma palavra viva, uma palavra sagrada. É no silêncio que o seu anjo mais fala com você, não com frases humanas, mas com sensações, pressentimentos, movimentos sutis da alma. Quando o mundo se cala e você decide ouvir com o coração, algo dentro de você começa a vibrar diferente. Aquela paz que não tem explicação, aquela certeza que chega sem argumento, aquela lágrima que escorre sem dor. Tudo isso é resposta. Tudo isso é fala celestial. Por que será que tantos evitam o silêncio? Porque ele revela, ele expõe. Ele traz à tona o que foi sufocado por dentro. E o seu anjo sabe disso. Ele sabe que para te curar, ele precisa te levar até o espaço onde as distrações não te dominam, onde a luz entra sem pedir licença, onde a alma, enfim, pode respirar. O silêncio não é vazio. É encontro. É o lugar onde o espiritual se torna palpável, onde o invisível se aproxima. O seu anjo da guarda usa o silêncio como um espelho. Ali, ele mostra quem você está sendo e sussurra quem você pode voltar a ser. É por isso que, em tantos momentos decisivos da vida, você sente vontade de ficar só. Não é isolamento, é chamado, não é fraqueza, é preparação. Quantas vezes você pediu uma resposta e ela veio no silêncio? Quantas vezes sentiu paz ao orar sem dizer nada? Quantas vezes fechou os olhos e sentiu algo te tocando por dentro, como se alguém do céu estivesse te abraçando? Essas experiências não são fruto da sua imaginação. São encontros reais com o seu guardião. Ele não precisa de palavras para agir. Precisa apenas que você se permita calar por dentro. Mas o silêncio
também exige coragem, porque ao se calar por fora, tudo o que está reprimido por dentro começa a aparecer. Mágoas, culpas, feridas, traumas antigos. E quando isso vem à tona, o impulso é fugir, voltar para as distrações. Mas o anjo não quer que você fuja, ele quer que você atravesse, porque é atravessando que se cura, e é no silêncio que ele te segura. Há um motivo espiritual para que os lugares mais sagrados do mundo sejam silenciosos. O silêncio é o altar da alma, é onde a presença se revela, é onde a voz do anjo ecoa. Por isso, quando tudo parecer barulhento demais, recue. Não para se esconder, mas para se reencontrar. O silêncio que seu anjo pede não é ausência do mundo, é presença de si. Se você aprender a habitar esse silêncio, mesmo que por poucos minutos ao dia, verá que ele transforma tudo ao redor. Porque a paz que nasce dentro de você muda a forma como você reage, sente, decide. E o seu anjo te guia por esse caminho com firmeza, ainda que você não perceba. A palavra esquecida é silêncio, mas agora que você a lembrou, use-a como oração. Em vez de falar demais, sinta. Em vez de pedir com desespero, respire. Em vez de procurar sinais fora, ouça dentro. O seu anjo está ali, esperando o momento certo para agir, quando você permitir que o barulho cesse e a luz entre. Intuição. Há uma voz dentro de você que fala sem usar palavras, uma sensação repentina, um arrepio que surge sem motivo, um pensamento insistente que diz: não vá, não confie, não é por aí. Essa voz, por muito tempo, foi chamada de sexto sentido. Outros chamam de instinto, mas espiritualmente, essa voz tem um nome: intuição, e ela é uma das linguagens mais diretas do seu anjo da guarda. A intuição não grita, ela sussurra, e talvez por isso tantos a ignoram. Ela não se impõe, mas se apresenta. Não debate, apenas se revela. Quando o seu anjo quer te proteger de algo, ou te guiar em uma direção mais segura, ele envia essa impressão súbita, esse sentimento inexplicável que brota do nada e parece saber mais do que você. E sabe, porque não vem da sua razão, vem do céu. Quantas vezes você sentiu que algo não estava certo, e depois tudo se confirmou? Quantas vezes evitou um caminho ou tomou uma decisão diferente só por sentir que era o certo? Essa sabedoria não vem do acaso, ela é espiritual. É a intervenção sutil de quem te guarda todos os dias, mesmo quando você não vê. Mas vivemos em uma sociedade que valoriza apenas o que pode ser provado, a lógica, o racional, o que se mede, e por isso fomos ensinados a desconfiar da nossa intuição, a ignorar esse sussurro da alma, a duvidar daquilo que sentimos profundamente, mas não sabemos explicar. Esse foi um dos maiores erros espirituais da nossa era, perder a confiança na linguagem sagrada do sentir. O seu anjo da guarda fala com você através da intuição, porque é a forma mais pura de comunicação espiritual. Sem ruídos, sem interpretações erradas. Um toque direto entre o céu e o seu coração. Por isso, quanto mais você desacredita dessa voz, mais distante fica da proteção. Não porque o anjo se afasta, mas porque você deixa de escutar. E como se reconectar com essa palavra esquecida? Primeiro, desacelere. A intuição não sobrevive no barulho da pressa. Depois, observe-se. O que você sente antes de tomar uma decisão? Que impressão surge quando você entra em um ambiente? Quais pessoas te causam desconforto, mesmo sem nunca terem te feito mal? Tudo isso são formas de comunicação invisível. Sua alma reconhece o que seus olhos ainda não veem. Há também intuições que nos chamam para algo maior, que nos movem em direção a uma missão, a uma mudança de vida, a um novo caminho. E mesmo que tudo pareça inseguro ou improvável, existe aquela certeza profunda de que é por ali. Esse tipo de intuição vem direto do alto. É o seu anjo dizendo: confia, eu estou com você. A palavra intuição não é apenas uma habilidade, é uma herança espiritual, um dom, um canal de orientação divina que foi apagado da consciência de muitos e agora está sendo restaurado.
O que antes você chamava de sensação, agora pode reconhecer como presença. Presença do seu anjo da guarda te guiando por caminhos invisíveis, mas seguros. Não ignore mais essa voz. Ela pode te livrar do perigo, pode te poupar de um sofrimento, pode te levar para algo que a sua lógica jamais permitiria. A intuição é como um mapa que só aparece quando você decide confiar. E quando você confia, milagres acontecem. Porque o céu não precisa de provas, precisa de fé. Espera. Existe algo profundamente incômodo para o ser humano moderno: esperar. Vivemos na era da pressa, da resposta imediata, da ansiedade disfarçada de produtividade. Tudo precisa acontecer agora. Tudo precisa fazer sentido de imediato. Mas para o seu anjo da guarda, existe um tempo sagrado que não se curva à velocidade do mundo. E esse tempo carrega uma palavra esquecida: espera. A espera, no plano espiritual, não é um castigo, é preparação. Enquanto você se inquieta querendo que tudo se resolva, seu anjo está trabalhando em silêncio, organizando o que você ainda não vê, abrindo portas que você não saberia empurrar, fechando caminhos que te levariam à dor. A espera é a prova de que o céu está agindo, mesmo quando a sua lógica diz que nada está acontecendo. Mas é difícil aceitar isso, porque o coração machucado quer cura rápida, a mente cansada quer respostas logo. E o medo, esse velho ladrão da fé, sussurra: você foi esquecido. Mas você nunca foi esquecido. Você foi guardado, protegido de precipitações, de decisões erradas tomadas no impulso, de relações que não eram bênção, mas distração. O seu anjo da guarda sabe que há dores que só se evitam com o tempo. Há bênçãos que só florescem depois de certas curas internas. A espera é, na verdade, uma escola da alma. É no tempo da espera que você aprende a confiar sem enxergar, a orar sem garantia, a amar sem retorno imediato. É nesse espaço entre o pedido e a resposta que a sua fé é purificada. Porque não é difícil crer quando tudo acontece como você quer. Difícil e poderoso é crer quando tudo silencia, quando parece que o céu está em pausa. E ainda assim, você continua. Quantas vezes você pensou em desistir porque algo demorava demais? Quantas vezes achou que Deus estava em silêncio, quando na verdade seu anjo estava apenas protegendo o tempo certo? Existem bênçãos que chegam antes do tempo e viram peso. Existem caminhos que parecem promissores, mas são atalhos para o abismo. A espera imposta por Deus é sempre um cuidado, nunca um castigo. E há um detalhe importante: enquanto você espera, o seu interior é trabalhado. O anjo da guarda não se preocupa apenas com o que acontece ao seu redor. Ele se importa com quem você está se tornando. O tempo de espera é o tempo do amadurecimento espiritual. É quando você aprende a reconhecer a si mesmo, a perceber os ciclos que se repetem, a ouvir a voz do Espírito acima das vozes da pressa. A palavra espera foi apagada dos altares da modernidade. Foi associada à fraqueza, à passividade, à perda de tempo. Mas, espiritualmente, ela é uma virtude, um escudo, uma força escondida. Quem sabe esperar com o coração sereno recebe mais do que pediu, porque enquanto você espera por algo externo, o céu está fazendo algo dentro. Se hoje a sua vida parece travada, se você sente que está em um limbo, em um tempo em que nada avança, escute com atenção. Talvez o que está acontecendo não seja um bloqueio, mas um cuidado. Seu anjo da guarda está dizendo: ainda não, confie, vai ser melhor do que você imagina. A espera, quando guiada pela fé, nunca decepciona. Ela molda, fortalece, revela, e quando finalmente o tempo certo chega, porque ele sempre chega, você entende. Entende que valeu a pena, que estava sendo guiado, que foi amado o tempo todo. Aliança. Pouca gente percebe, mas existe um elo sagrado entre você e o seu anjo da guarda que foi selado antes mesmo do seu nascimento. Um compromisso silencioso, mas inquebrável. Um pacto feito no plano celeste
que não depende da sua consciência para continuar existindo. Esse elo tem um nome poderoso, mas esquecido por muitos: aliança. Aliança não é apenas um símbolo entre duas pessoas. Na espiritualidade, é a lembrança viva de que existe alguém comprometido com você em todos os níveis: físico, emocional, espiritual e eterno. E essa é exatamente a missão do seu anjo da guarda. Ele não está ao seu lado apenas para te proteger de perigos visíveis. Ele está ligado a você por algo maior. Ele conhece a sua missão. Ele sabe os desvios que podem te afastar do seu propósito. E ele faz de tudo para te manter no caminho, mesmo quando você resiste. A aliança com o seu anjo da guarda é silenciosa, porque não precisa ser dita. Ela se manifesta nos livramentos que você nem percebeu, nas lágrimas que secaram sem motivo, nos acidentes evitados, na intuição que te impediu de seguir um caminho perigoso, nos dias em que a dor parecia insuportável, mas você encontrou uma força que não sabia que tinha. Tudo isso é a expressão prática de uma aliança invisível, mas real. E como toda aliança, ela pode ser fortalecida ou ignorada. O seu anjo nunca quebra o pacto. Mas você pode se distanciar dele, esquecer dessa conexão, viver como se fosse só. E quando isso acontece, a vida parece mais pesada, mais vazia, mais desordenada. Não porque ele tenha te deixado, mas porque você deixou de ouvir, de sentir, de reconhecer que não está só. Essa aliança é ativada pela consciência, pela entrega, pela fé. Quando você ora com o coração aberto, quando convida o seu anjo para caminhar com você, quando agradece mesmo sem entender, você reforça esse elo. Quando decide agir com verdade, mesmo em meio à dor, você renova esse vínculo. E acima de tudo, quando escolhe confiar, mesmo sem ver, você honra a aliança que o céu fez contigo. Essa palavra foi esquecida porque o mundo moderno nos empurrou para o individualismo, para a falsa crença de que devemos resolver tudo sozinhos, que sentir dor é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de derrota. Mas espiritualmente, reconhecer a presença do seu anjo é um ato de força. É declarar que você não é apenas corpo, é alma, é espírito, é parte de algo maior. E há mais. Essa aliança não termina com a vida. Ela continua além do tempo. O seu anjo vai te acompanhar até o último suspiro e além. Porque a missão dele não é apenas te proteger nesta vida, é te conduzir até o seu verdadeiro lar, a presença eterna de Deus. Ele está com você nos começos e nos fins, nos altos e nos vales, no nascer e no partir. E por isso essa aliança é indestrutível. Se hoje você sente que tudo está desmoronando, se parece que ninguém está ao seu lado, se a solidão tem pesado mais do que você consegue suportar, feche os olhos, respire fundo e lembre-se, você tem uma aliança com o céu, e essa aliança tem nome, tem força, tem presença. Seu anjo da guarda nunca te abandonou. Ele só está esperando que você se lembre da promessa que foi feita antes mesmo do seu primeiro choro neste mundo. Cuidado! Muita gente busca sinais grandiosos para sentir a presença do anjo da guarda. Esperam por milagres visíveis, por aparições ou palavras audíveis vindas do além. Mas o verdadeiro sinal da presença de um anjo não está no extraordinário, está no cuidado. Um cuidado diário, silencioso, mas absolutamente divino. E essa palavra, embora tão simples, carrega um dos maiores mistérios da espiritualidade. O modo como o céu age em detalhes. Cuidado não é apenas proteger de grandes perigos, é ajustar o que ninguém vê, é organizar o invisível, é impedir que uma palavra errada saia da sua boca no momento em que tudo poderia desabar. É te fazer esquecer um objeto em casa, atrasando seu caminho só o suficiente para que você evite um acidente. É te deixar inquieto em uma situação que parece boa, mas esconde algo que você não percebe. Esse é o nível de atuação do seu anjo da guarda, micro e macro. Ele cuida do seu destino e também da sua próxima escolha. Ele guarda sua alma, mas também o seu emocional.
Ele te protege do mal e, ao mesmo tempo, te ajuda a não se auto-sabotar. Porque o verdadeiro cuidado espiritual não está só em livrar do que é externo, está em transformar o que está dentro. E sabe o que é mais impressionante? Esse cuidado nunca depende do seu mérito. Ele existe mesmo quando você falha, mesmo quando esquece de orar, mesmo quando se afasta da sua fé. Seu anjo não mede o seu valor pelos seus acertos. Ele te ama com um amor incondicional. E esse amor se traduz em cuidado, sempre. Mas há um ponto importante. O cuidado também se manifesta através de desconforto. Às vezes, aquilo que você chama de problema é, na verdade, um cuidado disfarçado, uma amizade que termina, uma porta que se fecha, um plano que não dá certo. Tudo isso muitas vezes é o seu anjo dizendo: não era por aí, você merece mais, confie em mim. Só que o ser humano tem dificuldade em entender esse tipo de cuidado. Queremos tudo conforme nossa vontade e esquecemos que o céu não trabalha com desejos, trabalha com propósito. O cuidado divino nem sempre é confortável, mas sempre é perfeito. E quando você começa a enxergar com os olhos da fé, passa a perceber esse cuidado nos detalhes mais inesperados. Já parou para pensar por que certas coisas não aconteceram? Por que você não entrou em certos lugares, não conheceu certas pessoas, não fechou certos negócios? Já pensou que talvez por trás disso esteja o seu anjo da guarda, intervindo com uma sabedoria que ultrapassa o seu entendimento? Isso é cuidado, é zelo, é amor invisível em ação. E há uma forma de fortalecer esse cuidado, reconhecendo-o. Quando você começa a agradecer pelo que deu certo e pelo que deu errado, o seu olhar muda. Você deixa de reclamar e passa a contemplar, deixando de ser refém da pressa para se tornar amigo da providência. E isso gera mais conexão, mais sensibilidade, mais proteção espiritual. A palavra cuidado foi banalizada, tornou-se sinônimo de gentileza passageira. Mas no plano espiritual, ela é um código de amor ativo. É o gesto constante de um anjo que não dorme, não se distrai, não te julga. Ele apenas cuida. Cuida quando você acorda e quando dorme, quando chora e quando sorri, quando acredita e quando se perde. E por mais que o mundo pareça desabar, esse cuidado nunca falha. Se hoje você sente que está em perigo, que está sozinho, que ninguém vê o que você está passando, escute isso com atenção. O cuidado divino está operando agora, mesmo que em silêncio, mesmo que sem aplausos, porque os maiores milagres não fazem barulho, eles se manifestam em paz, direção. Muitas vezes o que você pede a Deus é força para continuar, mas o que você precisa de verdade é direção para não se perder. Essa é uma das palavras mais negligenciadas na vida espiritual. Tão esquecida que muitos confundem movimento com progresso, correria com propósito, rotina com missão. E nesse caos barulhento, se esquece que o anjo da guarda não é apenas protetor, ele é guia. Ele aponta um caminho. Ele direciona a sua alma. A palavra direção carrega um peso sagrado, porque não se trata de decidir para onde ir com base apenas em lógica ou desejo. Trata-se de se alinhar ao que Deus sonhou para você. O seu anjo conhece esse plano. Ele não apenas o protege, ele te conduz a ele. Mas para isso você precisa ouvir, precisar parar. Precisa aprender a discernir os sinais que o céu envia. Só que isso é difícil para uma alma inquieta. Estamos acostumados a reagir, não a escutar. A planejar por impulso, não por oração. A seguir o que os outros dizem, não o que o Espírito sussurra. E é aí que nascem os desvios, as repetições, as quedas que se tornam frequentes. Porque falta direção. E sem direção, até o caminho certo parece errado. A direção espiritual que o seu anjo da guarda oferece nem sempre virá como uma voz audível. Na maioria das vezes, virá como um incômodo silencioso, uma sensação de que algo não está certo, um peso no ambiente, um sonho persistente, um versículo que insiste em aparecer, um atraso que muda sua rota. Tudo isso pode ser direção. E ignorar esses sinais
É como tapar os ouvidos no meio de uma tempestade. A sua alma anseia por direção. É por isso que você se sente perdido, mesmo tendo 1000 coisas para fazer. É por isso que, mesmo rodeado de vozes, sente-se só, porque falta a única voz que te guia com verdade, a do seu anjo, que ecoa a vontade do alto. Quando você começa a buscar não apenas proteção, mas direção, sua vida muda. Você para de correr em círculos. Começa a andar com propósito. E aqui vai uma verdade profunda. Nem sempre a direção divina vai te levar pelo caminho mais fácil, mas sempre te levará pelo caminho mais seguro. A direção do anjo não é conforto, é fidelidade. Não é o que você quer ouvir, é o que sua alma precisa seguir. E quanto mais você se entrega, mais claro tudo se torna. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que antes parecia atraso revela-se livramento. Para ouvir essa direção, você precisa silenciar. Precisa criar espaço dentro de si. Precisa orar não apenas pedindo, mas escutando. Porque direção não é imposta, é oferecida. E só quem caminha com fé consegue percebê-la. O anjo não grita, ele sussurra. E para ouvir é preciso estar sensível. A palavra direção foi substituída por opinião. E esse é um erro grave, porque o que os outros pensam sobre sua vida não é necessariamente o que Deus quer para ela. Seu anjo te chama para algo único, intransferível, sagrado. E quando você alinha seus passos com essa direção, os pesos caem. As dúvidas se acalmam. A alma encontra paz. Se hoje você está diante de uma escolha difícil, se sente que perdeu o rumo, se carrega dúvidas que te sufocam, pare. Ore. Escute. Seu anjo da guarda está tentando te direcionar. Ele conhece o final da estrada que você ainda está começando. E se você deixar, ele vai te conduzir não apenas para o que é bom, mas para o que é eterno. Consagração. Pouca gente fala sobre isso, menos ainda pratica. Mas há um princípio espiritual que transforma completamente o nível de intimidade que você tem com o seu anjo da guarda. A consagração. Essa palavra, embora esquecida por muitos, é uma chave sagrada. Ela não apenas fortalece o vínculo com o mundo espiritual, como eleva o grau de atuação divina na sua vida de forma surpreendente. Consagrar significa entregar, separar, dedicar, mas não de forma automática, como quem repete palavras prontas. Consagrar é uma atitude de alma. É olhar para o céu e dizer: eu não quero andar sozinho. Eu reconheço que preciso de direção, e eu entrego meus caminhos àquilo que é maior do que eu. Quando você faz isso, não está apenas reconhecendo a existência do seu anjo da guarda. Você está dando a ele autoridade espiritual para agir em áreas onde antes você não permitia. Sim, o seu anjo sempre te protege, mas há uma diferença entre ser protegido e ser guiado. A consagração ativa essa segunda dimensão. Ela abre portas espirituais, amplia sua sensibilidade, quebra resistências interiores. E isso acontece porque, ao consagrar a sua vida, ou parte dela, ao cuidado do céu, você está se alinhando com o propósito para o qual foi criado. Pessoas consagradas vivem de forma diferente. Elas carregam paz em meio à guerra, têm discernimento quando tudo parece confuso, recebem respostas mais rápidas, não porque são melhores, mas porque estão posicionadas espiritualmente. Elas criaram um espaço consciente dentro de si, onde o espiritual tem liberdade para operar. A consagração ao seu anjo da guarda pode começar de forma simples, com uma oração sincera, com um momento de silêncio onde você reconhece a presença dele, com um gesto simbólico, como acender uma vela e dizer em voz alta que entrega os seus pensamentos, sentimentos e decisões sob a proteção e direção dele. E quando isso é feito com fé, algo muda. E muda porque consagrar é também renunciar. É dizer, eu não quero mais agir com pressa, medo ou vaidade. Quero caminhar com luz. E essa decisão faz toda a diferença. Porque quando você se consagra, você convida a graça para participar dos seus processos. Você autoriza o anjo da guarda a intervir não apenas no que é urgente, mas também no que é importante.
e ele o faz, com delicadeza, precisão e sabedoria. Essa palavra foi esquecida porque o mundo moderno rejeita tudo que envolve entrega. Vivemos em uma era de controle, onde abrir mão parece fraqueza. Mas espiritualmente consagrar é o maior ato de força, é declarar que você sabe quem é, mas também sabe de quem vem a sua luz. E essa consciência muda tudo. Quando você consagra sua mente, você começa a pensar com clareza. Quando consagra sua boca, suas palavras passam a curar e não ferir. Quando consagra seus caminhos, o acaso dá lugar à providência. Tudo começa a se alinhar, não de forma mágica, mas de forma sagrada. Porque a consagração te tira da superfície e te leva para a profundidade. Se hoje você sente que perdeu o controle da sua vida, se decisões ruins te trouxeram até um lugar escuro, se você quer recomeçar, então consagre-se. Diga ao seu anjo da guarda que você está pronto para ser guiado, que você reconhece a luz dele, que você quer andar com o céu, não com o mundo. Faça isso com verdade, com fé, com intenção, e verá que a consagração não é o fim de um caminho, é o início de uma nova jornada, onde o medo cede espaço à direção, onde a dúvida se dissolve na confiança, onde o silêncio deixa de ser solidão e se torna presença. A presença do seu anjo da guarda, mais viva, mais forte, mais próxima do que nunca. Escuta. Quantas vezes você orou esperando uma resposta, mas tudo o que recebeu foi silêncio? Quantas vezes pediu um sinal do seu anjo da guarda, mas a vida parecia continuar no mesmo compasso? É nesse momento que a maioria desiste. Acha que não foi ouvida, que está falando com o vazio. Mas essa é a ilusão que impede muitos de viverem o que há de mais precioso na vida espiritual: a escuta. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é passivo. Escutar é um ato ativo de presença. É quando a alma se inclina, silenciosamente, para perceber o que está além do som. E o seu anjo da guarda, por mais poderoso que seja, fala em uma frequência que o barulho do mundo abafa. Ele não compete com o caos. Ele sussurra. Ele se move entre os pensamentos. Ele toca o coração como uma brisa suave que apenas os atentos sentem. A palavra escuta tem sido esquecida porque fomos ensinados a falar com Deus, mas não a escutá-lo, a pedir, mas não a esperar, a agir, mas não a perceber. E é por isso que muitos não reconhecem a resposta que já chegou. Ela não veio como esperavam. Ela veio como paz repentina, como uma intuição inesperada, como uma voz interior que não julgou, apenas acolheu. Mas o ruído externo e interno foi mais alto. Escutar o seu anjo da guarda exige entrega. Requer tempo. Exige uma decisão consciente de parar, respirar e abrir espaço dentro de si. Não se trata de ouvir palavras claras, como se estivesse em uma ligação telefônica com o céu. Trata-se de perceber com o espírito, de interpretar os sinais que se repetem, de reconhecer a presença que insiste em te lembrar que você não está só. Quantas vezes você ignorou aquele desconforto antes de tomar uma decisão e depois se arrependeu? Quantas vezes uma sensação te impediu de entrar em um lugar e só mais tarde entendeu o livramento? Isso é escuta. Mas a escuta espiritual não funciona no modo automático. Ela precisa ser cultivada. Quando você se propõe a escutar o seu anjo, algo muda em você. Seus sentidos se refinam, sua percepção se amplia. Você passa a viver menos pela pressa e mais pela presença. Menos pela urgência e mais pela confiança. Porque quem escuta, espera. E quem espera, amadurece. Escutar é, portanto, um ato de fé. Uma confiança que não exige provas, apenas sensibilidade. Mas escutar também é coragem. Coragem de calar o ego, de silenciar os medos, de aquietar as opiniões alheias para que a voz do alto tenha espaço para ressoar. É por isso que muitos evitam essa prática. Porque escutar pode significar mudar de rota, deixar algo para trás, abrir mão de um plano. E isso exige maturidade espiritual. A escuta transforma. Ela nos conecta com o tempo do céu, que não é o mesmo do relógio. E nessa conexão, aprendemos que nem tudo precisa ser respondido na hora.
que o silêncio também fala, que o tempo de espera não é abandono, mas preparação. E o seu anjo sabe exatamente o que você precisa escutar quando estiver pronto para ouvir. Se hoje você sente que está perdido, sem direção, sem força, talvez não seja a hora de falar mais. Talvez seja a hora de escutar, de se recolher, de apagar o barulho e acender a sensibilidade, de criar um espaço interno onde o invisível possa tocar o seu coração. Seu anjo está falando. Sempre esteve. A pergunta é: você está disposto a escutar? Entendimento. Existem momentos em que a alma se sente cercada, onde tudo parece confuso, embaralhado, onde até as orações saem sem rumo e as decisões viram peso. Nessas horas, uma das maiores dádivas que o anjo da guarda pode nos conceder não é um milagre visível, mas entendimento. E essa é a palavra que muitos perderam de vista. Entendimento não é apenas saber, é compreender com o espírito. É quando a luz de Deus toca a escuridão da dúvida e revela o que antes era incompreensível. O entendimento espiritual não se adquire apenas com estudo ou conhecimento. Ele nasce da convivência com o invisível. Ele cresce na escuta silenciosa. Ele floresce quando você passa a perceber que certas dores tinham um propósito, que certas esperas te protegeram, que certos fechamentos foram na verdade a mão do seu anjo impedindo um desastre. Mas quem vive na superficialidade dificilmente acessa esse entendimento, porque ele não se revela para quem julga apressado. Ele se revela para quem olha com os olhos da alma, e é por isso que a maioria das pessoas vive presa em ciclos de confusão, porque tentam entender a vida com a mente, quando deveriam fazer isso com o espírito. Seu anjo da guarda vê além. Ele enxerga o todo. Ele sabe o que você não sabe. Ele percebe o que ainda está oculto. E quando você pede entendimento, está dizendo: Senhor, eu não quero apenas sair dessa dor. Eu quero aprender com ela. Está dizendo: não quero apenas me livrar do problema. Quero ser transformado por ele. E isso muda tudo. O entendimento é um presente divino que organiza o caos interior. Ele te faz enxergar com clareza aquilo que antes te cegava. Te faz perdoar onde antes havia mágoa. Te faz esperar onde antes havia pressa. Te faz silenciar onde antes você só queria gritar. Porque agora você entende, não com palavras, mas com paz. E essa paz é o sinal de que o anjo passou por ali. É importante lembrar que o entendimento não chega na hora da dor. Ele quase sempre vem depois. Como uma luz que se acende no meio das ruínas, mostrando que nada foi em vão. Mas para que ele chegue, é preciso permanecer. É preciso confiar quando tudo em você quer desistir. É preciso seguir mesmo sem ver. E é justamente nessa fidelidade que o entendimento se revela como recompensa. Muitas pessoas se sentem injustiçadas por situações que não compreendem. Se revoltam com o tempo de Deus, se afastam da fé porque não entendem o porquê. Mas talvez estejam buscando respostas erradas com o coração fechado. Porque o entendimento não se força, ele se recebe. E ele vem, não para explicar tudo, mas para te dar paz mesmo sem saber de tudo. E essa é a sabedoria do céu, te permitir caminhar mesmo sem entender. E ao final, te mostrar que ele sempre esteve certo, que o seu anjo sempre te conduziu, que aquilo que você chamou de perda era livramento, que aquela porta fechada era proteção, que aquela demora era Deus construindo algo maior. Se hoje você vive um momento em que nada faz sentido, se sente traído, perdido ou injustiçado, peça entendimento. Não exija respostas. Peça luz. Ore como quem diz: Senhor, me faça enxergar com teus olhos. E o seu anjo da guarda vai começar a te revelar pequenos fragmentos de verdade. Eles virão em forma de paz inexplicável, de sinais delicados, de conexões improváveis. E aos poucos a confusão vai dar lugar à certeza. Você nunca esteve só. Intercessão. Você já parou para pensar que existe alguém intercedendo por você mesmo quando você não está orando? Que existe uma presença espiritual clamando por luz quando você está em escuridão, pedindo socorro quando você já se entregou ao cansaço,
e apresentando o seu nome diante de Deus quando você já esqueceu da sua própria fé? Essa presença é o seu anjo da guarda, e a palavra que traduz esse mistério é intercessão. Interceder é mais do que ajudar, é tomar para si a causa de alguém, é colocar-se entre a dor e o desastre, entre a queda e o abismo. E é isso que o seu anjo faz. Silenciosamente, constantemente, ele se posiciona entre você e o que poderia te destruir. Ele luta batalhas que você nem imagina, impede dores que você nunca soube que te rondaram e te salva de consequências que seriam inevitáveis, se não fosse por essa intercessão divina. A intercessão é o segredo por trás de muitos livramentos que você atribuiu à sorte. É o motivo pelo qual certos caminhos se fecharam e só depois você entendeu que era proteção. É a razão de você ter suportado dores que pareciam insuportáveis, porque enquanto sua fé vacilava, o seu anjo permanecia de pé, sustentando em silêncio aquilo que você não conseguia mais carregar. Essa palavra foi esquecida porque ela acontece no invisível, e tudo que é invisível, o mundo moderno desacredita. Vivemos numa época que valoriza apenas o que se vê, se mede, se comprova. Mas o espiritual não funciona assim. As maiores ações de Deus na sua vida aconteceram quando você nem percebeu, e muitas delas foram respostas à intercessão do seu anjo da guarda. Há um mistério profundo nesse papel angelical. Eles não apenas obedecem a Deus, eles participam ativamente do cuidado com a sua alma. Eles sentem a sua dor, eles compreendem a sua luta, e mesmo quando você se afasta da fé, quando se fecha, quando se revolta, seu anjo não desiste. Ele intercede. Ele clama por misericórdia. Ele lembra ao céu da sua essência, mesmo quando você só mostra suas falhas. Intercessão é uma palavra de esperança, porque ela nos diz que mesmo nos nossos piores dias, existe alguém que continua do nosso lado, que não se escandaliza com as nossas fraquezas, que não nos abandona quando somos incoerentes, que não nos condena quando nos perdemos, mas que luta por nós, que chora por nós, que ora por nós. É por isso que você sente forças inexplicáveis em momentos de extrema dor, porque a intercessão do seu anjo é como uma ponte entre a sua miséria e a misericórdia divina. Ele toca o coração de Deus por você, e isso muda destinos, reverte situações, impede quedas e principalmente reacende a fé. Mas existe algo ainda mais forte quando você reconhece essa intercessão e decide retribuí-la com presença. Quando você passa a orar com o seu anjo, não apenas por você, mas também pelos outros. Quando você entra nesse fluxo espiritual de compaixão e fé, algo muda. Você se torna mais sensível à dor alheia, mais firme diante dos desafios, mais consciente da batalha espiritual que acontece ao seu redor. A intercessão é uma estrada de mão dupla. Quando você passa a interceder por outros, seu campo espiritual se fortalece. Sua conexão com o céu se aprofunda. E o seu anjo, agora autorizado por sua própria disposição interior, pode fazer ainda mais por você. Porque ele vê que você não está mais preso no egoísmo das próprias dores, mas desperto para o chamado de amar como se ama do alto. Se hoje você sente que está sem forças, sem direção, sem respostas, saiba, alguém está intercedendo por você agora. Alguém está pedindo luz, cura, proteção em seu nome. E esse alguém nunca desistiu. Seu anjo está de pé, lutando por você, clamando por você, até que você volte a crer, até que você volte a sentir, até que você volte para a luz. Obediência. Poucas palavras causam tanto desconforto quanto essa, porque obedecer, em um mundo que valoriza a autonomia a qualquer custo, parece fraqueza. Mas, espiritualmente, obediência não é submissão cega, é sabedoria. É quando a alma reconhece que existe uma inteligência superior conduzindo os caminhos e decide confiar mesmo sem entender. E é exatamente aí que o seu anjo da guarda age com mais força. Obediência é uma palavra esquecida porque o orgulho a sufocou. A modernidade a ridicularizou.
que o ego a descartou. Mas nenhuma jornada espiritual verdadeira se sustenta sem ela, porque obedecer não é deixar de pensar, é decidir seguir a voz que vem do alto, mesmo quando a sua razão grita o contrário. É quando você diz sim ao invisível, mesmo quando tudo em você quer controlar o resultado. O seu anjo da guarda não força nada. Ele sussurra, ele orienta, ele aponta. Mas cabe a você decidir se vai obedecer. E acredite, muitos milagres foram cancelados por causa da desobediência. Muitas bênçãos foram adiadas porque a alma preferiu ouvir o medo, a pressa ou o desejo, e ignorou o toque silencioso que dizia: espere, não vá por aí. Escolha diferente. A obediência espiritual não é cega, ela é iluminada, porque só obedece quem confia. E só confia quem tem relacionamento. É por isso que, quanto mais você se aproxima do seu anjo, mais você consegue reconhecer os direcionamentos invisíveis que surgem no caminho. E mesmo que não entenda tudo na hora, algo dentro de você diz: é por aqui. Essa voz é fruto da obediência cultivada. Obedecer é um ato de rendição, mas não uma rendição de derrota, é uma rendição de sabedoria. Você escolhe sair do controle humano para entrar na condução divina. E nesse movimento sua vida muda. As decisões deixam de ser baseadas apenas no que você quer e passam a ser guiadas por aquilo que sua alma precisa. E o seu anjo é mestre em te mostrar esse caminho, se você estiver disposto a obedecer. Quantas vezes você foi avisado por dentro, mas ignorou? Quantas vezes sentiu que algo não estava certo, mas forçou até dar errado? Isso não foi falta de aviso, foi falta de obediência, porque o anjo avisa. O Espírito Santo sopra, mas a vontade humana insiste. E quando a dor chega, a alma percebe que lá atrás poderia ter feito diferente, mas nem tudo está perdido. Porque mesmo após a queda, a obediência ainda cura. Obediência também é proteção. Muitas pessoas são poupadas de sofrimentos intensos simplesmente porque decidiram obedecer. Às vezes, a obediência não faz sentido na hora, parece até irracional. Mas quem é espiritual sabe, nem tudo que vem de Deus será compreendido de imediato. E, na maioria das vezes, o entendimento só virá depois da obediência. Existe algo profundo nessa palavra. Ela é como uma chave que destranca as portas trancadas pela resistência. Quando você decide obedecer à orientação que vem do céu, você atrai o movimento dos anjos. Eles agem com mais liberdade, eles operam com mais fluidez. Porque você não está mais lutando contra o fluxo divino, está se alinhando com ele. E isso muda tudo. Isso reposiciona a sua alma. Isso te tira do lugar de luta constante e te coloca num caminho de leveza espiritual. Não porque tudo ficará mais fácil, mas porque você estará sendo conduzido por algo maior do que você. Se hoje você sente que está enfrentando batalhas difíceis, decisões pesadas, momentos de escuridão, talvez a resposta não esteja em fazer mais. Talvez esteja em obedecer, silenciar o orgulho, escutar o seu anjo e seguir o que ele já vem dizendo há muito tempo. Porque às vezes, a obediência que hoje parece sacrifício, amanhã será livramento. E o seu anjo sabe disso. Por isso ele não te força, mas ele insiste, até que você se permita confiar. Recomeço. Quantas vezes você já sentiu que não havia mais saída, que o que foi perdido não poderia ser recuperado, que a culpa era grande demais, que o erro havia sido definitivo? É nesses momentos que o anjo da guarda mais deseja te lembrar de uma palavra que, infelizmente, foi esquecida por muitos corações feridos. Recomeço. Ela é mais do que uma chance. Ela é um ato de fé, um ato de amor, um ato de coragem espiritual. Recomeçar não é simples, porque antes de dar o primeiro passo, é preciso aceitar que algo terminou, que algo não deu certo, que houve queda, dor, erro, abandono. E o ser humano resiste a isso. Carregamos orgulho, medo, frustrações e muitas vezes preferimos permanecer no sofrimento conhecido do que arriscar a leveza de uma nova etapa. Mas o seu anjo da guarda não desiste de te lembrar. Ainda dá tempo, ainda é possível. O céu continua aberto. Recomeço é uma palavra que carrega dentro de si
a promessa do perdão e a força da transformação. Porque recomeçar é diferente de continuar. Continuar pode ser feito no automático. Recomeçar exige presença, exige intenção. E é justamente por isso que poucos conseguem dar esse passo. Porque ele é profundo. Ele exige que você olhe para o que foi, não com lamento, mas com aprendizado. E que olhe para o que virá, não com medo, mas com esperança. O anjo da guarda é especialista em te conduzir por caminhos de recomeço. Ele vê quando sua alma está estagnada, quando sua fé está trincada, quando suas escolhas te afastaram da sua essência, e ele não te acusa. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão, ele sussurra ao seu espírito: volte, recomece, eu vou com você. E aqui está o segredo: todo recomeço espiritual verdadeiro começa dentro. Antes que as circunstâncias mudem, antes que a bênção chegue, antes que o milagre aconteça, algo muda dentro de você. A decisão silenciosa de não ser mais refém do passado. A escolha de não permitir que o erro defina a sua identidade. A coragem de aceitar que a história ainda não acabou. E essa força não vem de você, ela vem do alto, através da presença fiel do seu anjo. Muitas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos porque não aceitam recomeçar. Elas tentam consertar o que não tem conserto. Insistem em situações que já se encerraram. E enquanto isso, perdem tempo, perdem energia, perdem fé. O recomeço exige o luto do que se foi, mas também a celebração do que pode vir. E esse equilíbrio só é possível com direção espiritual. Só é possível com a presença do anjo da guarda ao lado. Recomeçar não significa apagar o passado. Significa transformar o peso dele em ponte. É quando você olha para tudo o que passou, reconhece a dor, mas decide não se definir por ela. É quando você vê as feridas, mas entende que elas não são mais abertas, são cicatrizes. E cada cicatriz conta uma história de superação, de resistência, de fé que não morreu. Seu anjo sabe onde você caiu. Ele sabe o que você perdeu. Ele ouviu o grito que ninguém ouviu. Ele viu o desespero que ninguém enxergou. E mesmo assim, ele ainda acredita em você. Ele ainda está com você. Ele ainda te chama para recomeçar, porque o céu não desiste de quem caiu. O céu celebra quem decide levantar. E talvez hoje seja o seu dia. Talvez este momento, este vídeo, este sussurro interno seja o sinal que você pediu. Talvez o recomeço não esteja tão longe quanto parece. Talvez esteja a uma oração de distância, a uma decisão, a um arrependimento sincero, a um sim dito em silêncio, a um pedido de ajuda. E quando esse sim for dado, você vai perceber: o recomeço já começou, porque a sua alma voltou a respirar, porque o seu anjo voltou a sorrir, porque Deus já começou a escrever a próxima página, eternidade. Chegamos ao fim de uma caminhada de palavras esquecidas, mas o que vem agora não é um ponto final, é uma abertura, um portal, um chamado para algo que vai além da vida, além do tempo, além da dor. A última palavra é eternidade, e ela muda tudo. Vivemos como se tudo o que importa estivesse aqui, como se o que vemos, tocamos e possuímos fosse o centro da existência. Mas o seu anjo da guarda não enxerga a vida como você enxerga. Ele vê com os olhos da eternidade. Ele sabe que cada escolha que você faz ecoa no invisível, que cada pensamento, cada gesto, cada oração, tudo tem peso espiritual. Nada é pequeno demais quando se vive à luz do eterno. E essa é uma palavra que o mundo tentou apagar. Porque pensar na eternidade exige responsabilidade, exige rever prioridades, exige abandonar o egoísmo e abraçar o sagrado. É muito mais fácil viver no imediatismo, na distração, no conforto da superfície. Mas o anjo da guarda te chama para despertar. Ele sabe que você não é apenas carne, não é apenas mente, não é apenas história. Você é alma. Você é espírito. E seu destino final não é aqui. É no alto. Eternidade é um lembrete, um alerta, um consolo. Porque quando tudo aqui parece desabar, quando as perdas parecem definitivas,
Quando a morte visita o seu mundo e arranca pessoas que você ama, o seu anjo sopra no seu coração. Não terminou. A vida continua. O amor não morre. O espírito não se apaga. Há algo maior te esperando. Algo que seus olhos ainda não viram. Algo que foi preparado para você antes mesmo do seu nascimento. Essa consciência muda a forma como você vive. Você começa a agir com mais propósito, a falar com mais amor, a escolher com mais sabedoria, porque entende que tudo é semente, e que cada semente lançada na terra da fé, da justiça, da misericórdia, florescerá na eternidade. Seu anjo vive para isso. Ele não foi designado apenas para te livrar de acidentes ou te consolar em noites difíceis. Ele foi criado para te acompanhar até o trono de Deus, para estar contigo na travessia final, para te apresentar diante do Criador com honra, com pureza, com verdade. Essa é a missão maior, é o destino supremo. E é por isso que ele te guia com tanta paciência, porque ele vê mais do que você vê. Ele sabe o que está em jogo. Eternidade não é sobre morrer. É sobre viver com consciência do que realmente importa. É saber que nada do que você passa aqui é em vão. Que cada lágrima tem valor, que cada oração tem eco, que cada escolha tem peso. E que, mesmo quando tudo parece sem sentido, existe um plano sendo cumprido. Essa palavra, quando lembrada, te reposiciona. Você para de correr atrás de reconhecimento humano. Para de se desesperar por aceitação. Para de acumular o que não pode levar. E começa a buscar o que realmente permanece. Fé, verdade, graça, amor. O seu anjo da guarda já habita na eternidade. Ele não está limitado ao tempo como você está. Ele já contempla o que você ainda não imagina. E mesmo assim, ele permanece aqui, do seu lado, todos os dias. Porque ele foi encarregado de garantir que você não se perca, que você não esqueça quem é, que você volte para casa. Que agora, ao final dessa jornada de 13 palavras esquecidas, talvez a única coisa que reste dizer seja: desperte. Desperte para o invisível. Desperte para o sagrado. Desperte para a eternidade. Porque enquanto o mundo quer que você corra, se distraia, se perca, o seu anjo apenas espera que você olhe para o alto, porque é de lá que virá o seu socorro, porque é para lá que você pertence, porque é para lá que, um dia, ele te conduzirá em paz.